E, gente, mais uma vez, vamos mostrar casos aqui de negligência em hospital. O caso agora foi na maternidade do Hospital de Sobradinho. Uma gestante, moradora de Planaltina, passou por uma verdadeira via crucis até dar à luz. Gabriele estava com pré-eclâmpsia e pressão alta também quando ela procurou atendimento médico. Ao chegar na unidade de saúde, os profissionais deram um remédio para induzir o parto. Mas a família da gestante afirma que essa decisão quase matou mãe e recém-nascida. A gente sabe do risco que é. Quem tem pré-eclâmpsia, ele tem que ter um atendimento especial. E esse foi um caso que chegou pra gente pelo nosso WhatsApp. Quem está acompanhando foi a Kátia Gomes, que foi até lá, depois que a gente recebeu essa mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, e ela foi entender o que aconteceu por lá, né, Kátia? Boa tarde para você. Boa tarde, Viviane. Pois é, a Gabriele enfrentou uma grande saga até que a filha dela, a Bárbara, pudesse nascer. Isso tudo começou no dia 6 de dezembro. Ela acordou passando mal, com sangramento, a vista dela estava bastante turva, ela praticamente não estava enxergando e ela procurou um posto de saúde aqui de Planaltina de Goiás. Ela foi atendida naquele posto, mas depois encaminhada para o hospital aqui da cidade. Lá no hospital, ela fez alguns exames e descobriu que estava com pré-eclâmpsia, né, que é o aumento da pressão arterial e é um grande risco para a mãe, né, para quem está grávida, ter pré-eclâmpsia, né, é uma situação de risco. Ela, claro, foi até o Hospital Regional de Sobradinho, procurou atendimento lá. Lá ela ficou esperando, aguardando atendimento. E quando ela foi atendida, ela ainda não tinha ali nenhum centímetro de dilatação, mas os médicos decidiram dar o comprimido para ela, para que ela entrasse em trabalho de parto. Só que ela estava, assim, numa situação muito complicada, porque como ela estava com sintomas da pré-eclâmpsia, ela estava com sangramento, ela estava tonta, com a vista turva, e durante o trabalho de parto, inclusive, ela chegou a desmaiar. Bom, eu vou conversar aqui com ela está aqui comigo, agora, né, já passou todo esse sufoco, ela está aqui com a Bárbara, que é a criança mais linda, a nenenzinha mais linda, né? Que é o que está dando forças para ela diante de tudo que ela viveu, porque era para ser um momento especial, não é, Gabriele? Infelizmente, o seu parto da sua primeira filha foi traumático. Como eu resumi, você procurou atendimento aqui em Planaltina de Goiás e quando você chegou lá em Sobradinho, como que você estava? Qual que era o seu estado, a sua saúde e o que fizeram com você? Então, eu cheguei ao hospital de Sobradinho, estava com os pés inchados, doloridos. A minha visão, eu praticamente não enxergava nada. Então, me encaminharam, fizeram outros exames, coletaram exame de urina, exame de sangue e resolveram que iam me internar, por causa que a minha pressão estava alta. Fui internada, ali aguardando o processo do hospital, falaram que iam induzir o meu parto. Quando colocaram o primeiro comprimido, eu estava com 2 centímetros de dilatação. Colocaram o primeiro, o segundo, eu ainda continuava com o mesmo tanto, né? Aí foram para o terceiro e aí não tinha dilatado o tanto que esperavam. A médica falou que se eu quisesse, então, uma cesárea, era para eu ficar sem comer 8 horas. E que aí quando chegasse o final, quando vencesse as 8 horas, fariam a minha cesariana. Eu fiquei sem comer durante esse período completo de 8 horas. Quando trocou o plantão, que chegou outro médico, que viram que a comida que serviram no hospital estava em cima da mesa, perguntaram por que de eu não ter comido. Eu expliquei, falei que a médica tinha falado que se eu quisesse, que era só ficar sem comer, e quando chegasse a hora era para fazer. Aí esse médico falou que não tinha nada escrito, que não tinha suspendido dieta, que não era para eu ter ficado sem comer e que esse não era o processo do hospital. Acabou que me colocaram no soro, o meu soro entupiu, veio uma técnica para desentupir o soro, desentupiu o soro e esqueceu a seringa nos pés do meu leito. Assim, tava no meu pé, tanto a hora que eu mexi, eu senti que tinha alguma coisa. Como eu não tava enxergando, eu pedi pra minha mãe olhar e ver o que era. Aí era seringa, que tinham esquecido.
Aí foi passando. E assim, a gente todo o tempo falava com o pessoal, perguntava. Assim, eu pelo menos eu sou muito tranquila, eu não sou de brigar. Primeiro eu pergunto, procuro saber como é, pra depois correr atrás de alguma coisa e se precisar brigar com alguém, porque eu não sou de brigar. E assim, a gente chegava, questionava as pessoas e o pessoal simplesmente virava o olho, virava as costas, não respondiam, super mal educados. E não só com a gente, com outras pessoas também, outros pacientes que estavam lá. Durante todo esse tempo, aí a sua bolsa chegou a estourar, a sua pressão subiu, foi pra quanto? A minha pressão chegou até 17/12. Na hora do parto que eu tava tendo ela tava 17/12. Você também chegou a desmaiar? Cheguei a desmaiar. Eu não tava aguentando de dor, eu tava sofrendo muito antes do tempo, porque eu fui pro hospital, assim, hoje em dia com a internet a gente estuda muita coisa, né? E eu fui assim, não fui, como se fala, sem saber de nada. Eu sabia que ia doer, eu sabia que era um processo demorado, que poderia acontecer algumas coisas, que às vezes eu poderia dilatar, mas poderia acabar indo para uma cesárea. Então eu fui, de certa forma, preparada para o sofrimento que eu sei que seria normal. Mas assim, o meu estava sendo anormal. Eu tremia de dor, eu não estava conseguindo ficar na cama. Aí eu fui pro chão, tentei caminhar, então eu não estava tendo forças, não conseguia ficar em pé. E chegou uma hora que eu falei bem assim, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Aí eu simplesmente me joguei no chão. Porque eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada de forma nenhuma. E muito calor também. E aí eu simplesmente deitei no chão. No que eu deitei no chão, eu comecei a perder a consciência. Que tanto minha mãe me chamava e assim, eu escutava, a única coisa que eu respondia era só um gemido mesmo, porque eu já não conseguia nem falar. Por causa da pré-eclâmpsia, você teve essa perda de visão, a visão ficou escura, turva. Você ficou ainda quantos dias assim depois do parto? Depois do parto, eu ainda fiquei 5 dias ainda sem enxergar. Tanto que eu fui conseguir ver e falar assim, agora eu tô conseguindo ver o rosto da minha filha 5 dias depois. Até então você não tinha nem visto o rosto dela? Não, eu não sabia. Meu marido falava assim, o olho dela é azul, cinza, um negócio assim, a cor. Ele explicava a cor e eu olhava assim, pra mim, eu não tô vendo nada, não vejo o rosto dela, não conheço. Eu fui conhecer 5 dias depois. Você também demorou a começar a tomar remédio pra pressão? Demorou. Eles demoraram uns 3 dias ainda pra começar a me dar o remédio. E quando foram dar também foi porque a minha mãe foi atrás e meio que brigou com eles. Questionou, né? Foi questionar o porquê de estarem demorando. Agora, você não foi a única pessoa que viveu situação semelhante, né? O que você viu ali e ouviu dentro do hospital? Assim, no dia que eu tive ela, na madrugada, o início da madrugada, né? Tinha uma moça que estava gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda ao médico. O médico estava no computador, que isso foi uma das coisas que a gente conseguiu ver. Assim, a gente viu o médico no computador e a paciente pedindo socorro. Ela estava em trabalho de parto, o neném dela nasceu morto, era prematuro. E ela pediu a ajuda da moça da limpeza. Ela estava sozinha, ela pediu para a moça da limpeza acompanhar ela. Ficar ali junto com ela, porque ela estava só, estava num momento difícil. E ela pedindo socorro, falando, doutor, me ajuda. E o médico simplesmente lá no computador continuou. Agora a gente tem até fotos também da situação ali da mobília, da cadeira. Você ficou internada 5 dias. A sua mãe te acompanhou. Situação precária do hospital. Precária. A cadeira do hospital não tem mais o couro, tava só naquela espuma. O banheiro com o piso quebrado. Depois que já tinha passado essa parte, que eu passei mal, que eu já tinha tido ela, a gente foi pra maternidade, que é em outra ala. A gente ficou uns 2, 3 dias sem papel higiênico, sem papel toalha, porque simplesmente o hospital não tinha. Um medicamento que é assim, sulfato ferroso. Não tinha. Acho que eu fiquei uns 2 dias sem tomar sulfato ferroso, que é uma medicação que eu tenho que estar tomando. Porque além da pré-eclâmpsia eu também tive anemia, porque eu acabei que sangrei muito na hora do parto. E não tinha no hospital um medicamento simples.
na sua avaliação. Você disse que conversou Kátia, com outras pessoas, que pesquisou. Do jeito que você estava, que você chegou do hospital com pré-eclâmpsia, a sua pressão 17/12, passando mal, sem conseguir enxergar, houve uma irresponsabilidade da parte ali dos médicos terem induzido o seu parto? Houve, porque, assim, as pessoas que eu conheço, que trabalham em hospital, a minha tia, que é doula, ela falou que lá onde ela mora, que é em Minas Gerais, que quando chega uma grávida com os pés inchados e na situação que eu tava, eles encaminham direto para cesárea, porque é uma situação de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, que o risco é de perder os dois, não chega nem a situação de você ter que escolher entre um e outro, é os dois que morrem. Então, assim, a minha situação que eu vejo, praticamente eu tava morrendo, e morrendo da míngua. A única companhia que eu tinha era minha mãe. Aí, assim, eu me senti abandonada. Você teve medo de morrer? Eu tive. Tanto que a hora que apareceu uma fisioterapeuta e uma médica, eu falei bem assim, eu não vou dar conta, eu não dou conta, me tira daqui, faz alguma coisa, me socorre. Eu pedi socorro e não foi atendido. Não foi atendido em momento nenhum. Assim, muito difícil. Realmente eu penso em não ter outro filho. Não penso mais, porque se eu tiver que passar pelo menos por 10% do que eu passei ali no hospital, eu não quero. É muito difícil, né? Você está agora com a sua filhinha aqui, olha, gente, que coisa mais linda, que gracinha. Consegue mostrar ela pra gente? Olha, a Bárbara, toda cabeludinha aqui, dormindo, inocente, nem imagina, né, o sofrimento que você viveu para que ela nascesse. É verdade. É só ela mesmo que veio de bunda ali, porque a experiência mesmo não tem nada. Não tem nada de que eu lembre ali, assim, que me encorajem, por exemplo, em ter outro filho. Não. É só ela. Vivi, olha que relato forte, né? Uma mãe numa situação dessa, foi pro hospital, já chegou passando mal, com vários sintomas, pressão alta, visão turva, o pé completamente inchado, sem forças nenhuma para enfrentar um trabalho, né, de parto, para enfrentar um parto normal, e mesmo assim ela foi obrigada. A gente sabe que na rede pública de saúde eles dão preferência, né, tentam ali até o último momento um parto normal. Se não der, né, em último caso é que a mãe vai passar por uma cesárea, mas é um grande sofrimento, e como a Gabriele disse, né, ela até achou que poderia não resistir, que poderia até morrer ali no trabalho de parto, e fica um trauma para a mãe agora, né, levar a vida sabendo que teve que sofrer tudo isso para que a filha dela nascesse. Olha, Kátia, é revoltante. Agora, ela, graças a Deus, está com a bebezinha dela, fofa, linda, ali no colo, para poder continuar todo agora essa caminhada, né, com um sorriso no rosto. Mas é um absurdo a gente pensar que uma falta de estrutura... Gente, olha a situação no hospital. Quer dizer, a falta de estrutura desse hospital faz com que a mãe, ela desista de ter mais filhos. Quer dizer, isso está impactando nos sonhos, no planejamento familiar. Ela que agora está traumatizada e não pensa em ter um outro filho porque ela não quer passar pelo mesmo caos que ela viveu aí em Sobradinho. Agora, você imagina, ela não vai ter, se colocar um risco ali, se colocar, né? Porque ali ela correu o risco de morrer e também de perder a bebê. Agora, eu estou falando aqui que eu fico chocada com essa falta de estrutura do hospital, mas o que chama muita atenção também foi a falta de cuidado com essa mãe. A Gabriele chega lá com uma pré-eclâmpsia, que ontem mesmo a gente falou aqui no jornal, que uma gestante a cada 3 dias morre aqui no Brasil. Isso um dado do Ministério da Saúde do ano passado. Então, está mais do que claro que precisa de uma atenção especial. Uma gestante que está passando pelo que ela passou, não tem como chegar e só induzir um parto. Olha só o risco que ela e a filha correram na hora dessa decisão de, em vez de levar então para
um trabalho de parto ali, que ela pudesse realmente fazer uma cesárea mais controlado. Bom, a gente não sabe exatamente qual é a linha que o médico tem que adotar, né, ali, mas a gente sabe que um risco que uma mãe corre precisa ali já de uma atenção especial, se já estava demonstrando que tinha uma pré-eclâmpsia. O que eu queria saber é se ela já estava tendo um acompanhamento, um pré-natal. Ela fazia um pré-natal no hospital, Kátia? Kátia, perdi a comunicação com a Kátia aqui, mas de qualquer forma a gente já viu todo o relato da Gabriele, do que ela passou lá no Hospital de Sobradinho. E a gente, inclusive, depois volta aqui para poder falar, porque a Kátia com certeza tem as informações, né, diretora, aqui da resposta do hospital sobre o atendimento a essa mãe, que agora, graças a Deus, está em casa, está bem, que eu desejo aqui que, né, essa nenenzinha possa crescer com muita saúde. E até estou aqui, né, tendo um retorno no meu ponto que a gente não teve resposta da Secretaria de Saúde. Quer dizer, a gente procurou a Secretaria para saber o que foi que aconteceu e por que as mulheres estão sendo atendidas nessa situação no hospital, nessas condições, numa estrutura, gente. Você viu o estado daquela cadeira? Como é que uma mãe consegue sentar ali naquela cadeira toda rasgada? Olha só, isso daí machuca. Como é que uma pessoa, não, uma mãe já está ali naquele processo de parto que realmente é muito desafiador, é uma maravilha, é lindo, é mágico, mas o processo do nascimento realmente precisa ali de todo um carinho e cuidado que ela não teve. E quantas outras mulheres, como ela mesma relatou, ela também não teve, inclusive uma que perdeu um nenenzinho prematuro. Gente, olha, esse caos que a gente está vendo, a gente está no final do ano, que haja agora uma reunião, uma ação para se programar, então, para que no próximo ano novas medidas sejam adotadas para que não só as mães, mas todos os pacientes que cheguem no hospital precisando de uma atenção, precisando de apoio, que eles sejam atendidos como eles merecem. Olha, é um momento ali que a gente realmente se revolta ao ver a situação do outro. Falei para vocês que a gente recebeu essa sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp. Fica aqui mais uma vez também o convite para que você, se estiver passando por qualquer situação semelhante, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, vai cair direto no nosso WhatsApp para você também contar o que tem acontecido por aí. Bom, vamos aqui mudar de assunto, né? Um motorista do carro usado para sequestrar a cadelinha Cherry no Sudoeste na semana passada, vocês lembram, né? Ele foi identificado e é um